Vamos para mais um vídeo de dicas no canal, tá? E a dica de hoje vai ser sobre como fazer a base não craquelar. Ultimamente eu só tenho feito vídeos de dicas aqui no canal, mas ficam descansados que muito em breve eu vou trazer um vídeo de maquiagem completo, tá? Porque eu sei que vocês gostam muito. É verdade. Oi lindezos e lindezas, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Elza Adelina e seja bem-vindo neste canal. Por que será que hoje eu cumprimentei oi lindezos e lindezas? Bom, gente, antes da gente começar com o vídeo ou com a aplicação da base, né, vamos fazer, assim, eu vou dar algumas dicas pra vocês não errar na hora de aplicar essa base, né, que é pra não craquelar. E eu percebo que as bases sempre craquelam mais em pessoas que têm muitas linhas de expressão. No meu caso, a base craquela muito aqui, ó, nas minhas bolsas aqui debaixo do olho, né? Bem perto das olheiras, onde eu tenho bastante linhas de expressões. Um pouquinho aqui no bigode chinês, né? Quando a gente dá aquela risada marota, né? E um pouquinho aqui, gente, sério, eu tô percebendo que eu tô tendo um pouquinho de linhas de expressões aqui. Eu tô ficando um pouquinho preocupada, mas tudo bem. Porém, tem bases também que é pra peles assim mais maduras, né? Que tem bastante linhas de expressões. Hoje eu vou trazer a dica pra vocês de uma base super pesada. Sério, gente, se tem uma base pesada, essa base que eu vou usar hoje. E eu vou ensinar pra vocês, vou dar pra vocês algumas dicas que é pra vocês não errar. Porque eu sei que muita gente, assim como eu, gosta de base de alta cobertura, aquele reboco mesmo, parece uma parede, né? Então, a gente tem que saber aplicar, porque se a gente não souber aplicar, vai ficar como se fosse aquela parede que tá rachando, né? Que no caso é aquela base aí toda craquelenta. Então eu vou dar algumas dicas, algumas sugestões, né? Como é que você pode aplicar pra você não errar nessa hora, tá bom? Já deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e bora pro vídeo. Então, minha gente, existem praticamente 3 tipos de bases. Que é a alta cobertura, né? Que é aquele rebocão mesmo. Que é a média, né? Assim, não é tão reboco, mas também não é tão baixo. E tem a de baixa cobertura, né? Que assim é uma base assim mais suave, mais pro dia a dia, sabe? E assim vai. Então, geralmente esse craquelamento na pele acontece mais em bases de alta cobertura ou média para alta, sabe? Então ela acaba craquelando, assim, acaba evidenciando mais as nossas linhas de expressões. Por isso que eu acho, né, pelo menos nas minhas experiências, né, naquilo que eu tenho usado no dia a dia, porque eu usei antes e testei antes de trazer aqui para vocês no canal, porque eu não posso falar algo que eu não testei ainda ou, né, que eu não tenho noção, tá? Assim, para sua base não craquelar, sabe? O que você tem que colocar em mente é o seu tipo de pele, né? Se é oleosa, se é mais seca. E quando você perceber se a sua pele é oleosa ou seca, aí você tem que saber o que você vai colocar no preparo da pele. Sério, assim, o acabamento da base vai depender muito do preparo que você vai fazer antes de colocar a base, tá? Então eu já vou ensinar pra vocês esses preparos, né? Que é pra vocês não errarem nessa hora. A minha pele, ela já foi muito mais oleosa do que hoje ela é. Ultimamente eu tenho percebido que ela é muito seca, sabe? Tipo, ela já não é oleosa, eu acho que ela é seca. E então eu fui percebendo que as minhas bases começaram a craquelar muito. Começaram a craquelar muito, né? Então eu tive que mudar o preparo, né, da minha pele antes de aplicar a base. Então, gente, pra nós, né, tipo, se você tem muitas linhas de expressões, ou mesmo até não, porque tem gente que por mais que não tenha linhas de expressões, a base acaba craquelando do mesmo jeito. Isso é por causa do que a gente coloca, né, por baixo da base, do primer, do hidratante, sabe? E assim vai. Então, se você quer dicas de que a sua base não craquele, sabe? Então você tem que, eu acho assim que você tem que optar por um primer hidratante, sabe? Ou no caso, esse primer hidratante que eu uso, da Makeup, eu gosto bastante dele, porque assim, ele além de ser um hidratante facial, ele é um primer e ele é um anti-craquelamento. Como anti-craquelamento eu esperava muito mais, né? Mas como um hidratante e um primer, eu super recomendo. Então o que você precisa colocar na sua mente é isso aí, sabe? Porque assim, quanto mais primer você passar no seu rosto, mais as chances da sua base craquelar, né, vai acontecer, sabe? Porque
a maior parte dos primers, eles não são hidratantes. Eles têm aquela função de deixar a pele super seca, né? E de fechar os poros, sabe? O que, consequentemente, quando a gente coloca uma base por cima, principalmente se a gente usar muito primer, né? Vai dar aquela evidência de algo mais seco e vai acabar ressecando, né? E rachando e craquelando a base. Por isso, é bom que a gente opte de colocar, de hidratar bem a nossa pele e principalmente nos locais, né, do rosto onde você tem mais linhas de expressões evidentes. Por exemplo, eu passei o meu hidratante facial e agora eu vou fazer um preparo de pele, como é que eu tenho feito para que a base não craquele no meu rosto, tá? E o que você tem que fazer aí na sua casa é testar e ver se vai dar certo em você também, tá bom? Então, eu vou começar usando esse hidratante, né? Ele é mais hidratante do que primer, sabe? Ele deixa a pele super hidratada. E eu acabo evidenciando mais nos lugares onde eu tenho linhas de expressões, né? Porque com certeza onde a gente tem as linhas de expressões são os lugares que vão craquelar primeiro. Então a gente percebe que o craquelamento sempre acontece aqui no bigode chinês, né? Então você aqui tem que colocar bastante hidratante mesmo, sabe? Aqui nas minhas bolsas debaixo do olho também eu tenho tido, tem craquelado bastante a minha base. Então eu tenho que hidratar muito bem, sabe? Principalmente se você tem como comprar aqueles hidratantes bem potentes mesmo, é bom que você compre e acaba usando em lugares que tem tido mais craquelamento, né? Então eu apliquei, né, no rosto todo, mas porém evidenciei mais nos lugares onde geralmente sempre acontece mais o craquelamento. Eu vou colocar aqui mais um pouquinho aqui, porque, gente, sério, aqui pra mim é um problema. É o lugar que mais craquela assim a base, sabe? Por causa dessas bolsas que eu tenho, sabe? Passou hidratante no rosto todo, né? Então, a seguir você vem com o primer. O primer faz a base durar mais, com certeza, isso a gente já sabe, né? Mas, porém, não adianta a sua base durar mais no seu rosto, mas tá com aquele aspecto craquelento, aquele aspecto meio que nojento, né? Então, por isso que é bom que você saiba dosar isso. Use um pouquinho de primer e, porém, use apenas em lugares onde a sua pele fica mais oleosa, né? Eu, no caso, eu vou usar esse primer hoje, tá? E eu vou usar aqui no nariz, que é o lugar onde a minha pele fica mais oleosa, e aqui na testa, sabe? Aí eu vou evidenciar mais aqui, somente nessas áreas, né? E o restinho, eu vou meio que espalhar um pouquinho assim no rosto, sabe? Sem colocar muita coisa. Então, o primer você tem que passar em lugares mesmo, na zona T, que é o lugar que fica mais oleoso do nosso rosto, sabe? E evitar passar nas linhas de expressões, onde você tem muitas linhas evidentes, porque isso aqui vai fazer com que a base craquele. E também, minha gente, eu vou fazer a aplicação com esponja, porque eu acredito que é bom que a gente faça com esponja, porque a esponja, ela assenta mais o produto, sabe? Onde você deixar, ele fica. Já o pincel, dependendo do jeito que você aplicar, você acaba meio que arrastando um pouquinho o produto, né? E acaba prejudicando um pouquinho mais também a aplicação e o acabamento, certo? Então eu tô usando essa base aqui da Tracta. Ó, sério, gente, essa é a base mais alta cobertura que eu já usei em toda a minha vida, sabe? E a aplicação é simples, ó. Eu vou depositar um pouquinho aqui no rosto. E em seguida, né, a gente já vai meio que depositando, dando batidinhas, sabe? Sem arrastar o produto, tá? Eu dei um zoom agora, que é pra vocês verem mais de perto, né? E quando você estiver aplicando a base, tem que saber dosar também a quantidade da base, sabe, gente? Porque dependendo da quantidade também, às vezes faz muito a base craquelar, sabe? Porque se você colocar 1 kg de base, tudo bem que eu gosto de colocar, né? Mas é bom que a gente saiba dosar um pouquinho, sabe? Que é pra evitar esse craquelamento. E enquanto você for fazendo a maquiagem,
vai retocando, principalmente nessas áreas aqui, onde craquela mais, sabe? Com a esponjinha mesmo, sabe? Você vem e vai dando batidinhas, entendeu? Que daí a base ele vai se assentando, né? Conforme os minutos vão passando, as horas, entendeu? Ó, gente. Olha do jeito que ficou, né? Então, gente, né, ó, mais de perto pra vocês verem como é que ficou. Vocês podem ver que as minhas linhas de expressões continuam, mas porém não tá craquelento nem nada, ó. Eu gostei da aplicação, né? Gostei bastante. Me conta aí nos comentários o que você achou.